Você já se perguntou por que muitas pessoas precisam se esforçar muito para ganhar ou fazer dinheiro e mesmo assim não conseguem construir riqueza, não conseguem construir nada, enquanto outras pessoas parecem que de forma fácil elas conseguem construir riqueza, conseguem construir patrimônio? Se você tem essa dúvida e você quer entender sobre isso, fique aqui que no resumo do livro Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker, nós vamos aprender sobre isso. Jordi, por que eu devo ler esse livro? Por que seria interessante para mim? Veja se você se enquadra em um desses perfis. Se você é aquele tipo de pessoa que acredita que tem muito potencial, que as pessoas falam que você é uma pessoa que tem potencial para alcançar o sucesso, alcançar a riqueza. Se você é aquele tipo de pessoa que ganha bem e mesmo assim não consegue juntar dinheiro, vive sempre devendo. Se você é aquele tipo de pessoa que começa algo e nunca termina. Se você está sempre endividado, você tem problemas para lidar com o dinheiro, esse livro é para você. Bom, na primeira parte do livro, o autor não fala sobre técnicas de investimento, sobre gestão, sobre ferramentas, sobre como você aproveitar as oportunidades. Ele não fala nada disso e é o que mais surpreende nesse livro. Ele fala sobre o seu modelo de dinheiro. Jordi, o que é isso? O que é modelo de dinheiro? O modelo de dinheiro é basicamente o que você pensa a respeito do dinheiro, a respeito do sucesso, a respeito de riqueza. Quem é você, como você pensa, quais as suas crenças, quanta confiança você tem em si próprio. Você realmente acredita que merece ser rico? Ele diz que as suas crenças, os seus pensamentos, o seu caráter são os fatores que determinam o seu grau de sucesso, o seu grau de riqueza. Para entendermos melhor sobre o que é modelo de dinheiro, o autor ele cita dois tipos de pessoas. Aquela que enriqueceu de maneira muito fácil, de maneira rápida, seja por herança, seja por sorte, e aquele tipo de pessoa que construiu seu patrimônio, que construiu por esforço próprio, multiplicação e geração de riqueza. E cita aquela pessoa que construiu seu patrimônio por esforço próprio. Houve construção. E cita também aquela pessoa que enriqueceu por esforço próprio, com geração, construção e multiplicação de riqueza. Segundo as pesquisas, o primeiro tipo de pessoa, que é aquela que enriqueceu de forma rápida e fácil, ela corre o sério risco de voltar para o seu estado inicial, porque as suas crenças, os seus pensamentos, o seu modelo de dinheiro não está adaptado àquilo que ela está vivendo agora. Então, inconscientemente, isso é importante, inconscientemente, ela dá um jeito de voltar para o seu estado inicial, que era o estado de pobreza, de escassez, porque a sua mente não está preparada para o que ela está vivendo agora. Já o segundo tipo de pessoa é aquela que tem a mentalidade para a riqueza, é que o modelo de dinheiro dela é uma mente de riqueza, suas crenças, os seus pensamentos a respeito do dinheiro são saudáveis. Então ela construiu, ela enriqueceu, ela herdou um patrimônio mesmo com essa mentalidade, e ela dá um jeito de manter aquilo e até multiplicar. E mesmo que perca tudo, o autor ele dá o exemplo do Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, mesmo que perca tudo, ela dá um jeito de voltar e construir toda a sua riqueza que perdeu. Então essa é a importância de um modelo de dinheiro bem construído, saudável, para que você mantenha o seu patrimônio, para que você construa ele. Porque o segredo de você manter ou construir esse patrimônio não está no quanto de dinheiro ou de ferramentas que você tem, mas primeiro na sua mente, nos seus pensamentos. A partir daí o autor realmente começa a entrar no tema do livro e ele começa a falar que tudo que nós vemos, tudo que existe, surgiu primeiro nos pensamentos. Tudo que existe é fruto daquilo que não existe. O que se vê é fruto do que não se vê. O exemplo que ele dá é que a vida é como se fosse uma árvore. Se você olha para os frutos e não gosta dele, acha eles pequenos, amargos ou feios, você não tem que dar a sua atenção ao fruto, mas sim às raízes. Da mesma forma é a nossa vida. Se você tem resultados ruins, se você não consegue lidar bem com o dinheiro, se você não consegue construir riqueza, patrimônio, a sua atenção não deve estar nisso, mas naquilo que não se vê, que é a sua mente, que são as suas crenças. Se você quer mudar os frutos, primeiro você tem que mudar as raízes, cuidar das raízes. A frase do autor é a seguinte: a única maneira de mudar o seu mundo exterior é mudando o seu mundo interior. Jordi, tá certo, eu entendi que o modelo de dinheiro é importante, é por causa dele que eu vou ter os resultados, que eu vou alcançar a riqueza. Eu entendi que é por causa das minhas crenças, dos meus pensamentos. Mas como é que eu mudo isso? Como é que eu sei o meu modelo de dinheiro? Como que eu faço para reconhecer isso?
O autor diz que o nosso modelo de dinheiro ele é constituído fundamentalmente na infância. Ou seja, tudo aquilo que você entende hoje sobre dinheiro, a forma que você pensa sobre riquezas, as suas crenças, elas foram basicamente construídas na infância, pelos traumas que você passou, pelas coisas que você ouviu, pelos exemplos que você viu. Então, se você quiser entender sobre como é o seu modelo de dinheiro, você tem que olhar lá para trás. Ele diz que todos nós, quando éramos crianças, fomos ensinados a como lidar com dinheiro, mesmo que de maneira indireta pelos nossos pais. E isso vai tem determinado a maneira como você lidar com o dinheiro hoje. Mas isso pode ser mudado. A gente precisa entender os arquivos de riqueza que tem na nossa mente. Nós precisamos entender como foi formado a nossa mente e as nossas crenças e intervir nesses pensamentos. E a partir do momento que a gente faz isso, é outra história, outra construção, outro caminho de vida. Porque é tão importante que nós mudemos os nossos pensamentos, que nós ressignificamos eles. O autor diz que a origem de tudo, de todos os resultados, de tudo que se passa em nossa vida, está na mente. E ele traça o seguinte caminho: pensamento leva a sentimento, que leva às ações que geram os resultados. Ou seja, a origem de tudo está nos pensamentos. Se você mudar os pensamentos, é o primeiro e mais importante passo para que você consiga mudar os seus resultados. Se você quer entender o que se passa na sua mente, qual o seu arquivo, o seu modelo de dinheiro, o primeiro passo que você tem que ver, que você tem que buscar na sua mente é a programação verbal. O que você ouvia quando era criança a respeito desse assunto? O que as pessoas mais falavam? O que você ouvia quando ia pedir dinheiro aos seus pais? A segunda é o exemplo. O que você via quando se tratava desse assunto de dinheiro, de riqueza? Como seus pais, como as pessoas ao seu redor se comportavam a respeito desse assunto? O que elas faziam com o dinheiro? E a terceira são episódios específicos. O que você mesmo fazia com o dinheiro? O que você vem fazendo com o dinheiro? O que você sempre fez para que você alcance esses resultados? Toda vez que você pegou dinheiro quando criança ou quando mais jovem, o que você fazia com ele? Então essas três formas de você entender, de você buscar lá dentro da sua mente o que você pensa a respeito do seu dinheiro. O autor ele diz que para que você se liberte disso, desse modelo de dinheiro antigo que não traz resultados para você, primeiro você tem que se conscientizar. Faça essa autoanálise que nós falamos aqui, que o autor citou. Primeiro busque os exemplos que você teve, aquilo que você ouvia, a maneira como você se comportava com o dinheiro. Conscientize-se, faça uma autoanálise e a partir daí você vai começar a mudar os seus pensamentos a respeito desse assunto. O interessante é que tem um versículo na Bíblia que diz assim, ó: não vos conformeis com este mundo ou com este tempo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, se você quiser transformar algo, se você quiser mudar algo que é exterior, você tem que começar pela mudança interna, interior. O autor tem uma frase muito interessante que é o seguinte: a gente esquece aquilo que ouve, lembra daquilo que fala e entende aquilo que faz. E durante o livro todinho, ao final de cada capítulo, ele manda que a gente faça algumas declarações, para que aquilo fique na sua mente e você vá substituindo seus arquivos de riqueza. Então é muito importante, o livro é muito bom. Se você quiser mudar a sua mente, se você quiser entender mais sobre riqueza, prosperidade, se você quer mudar aquilo na sua mente que tem trazido esses resultados ruins para a sua vida a respeito de dinheiro, você precisa ler esse livro. Bom, essa foi a primeira parte do livro. A primeira parte é só sobre mentalidade, sobre declarações, sobre arquivos ruins, sobre crenças ruins que você tem na sua mente. O autor ensina como você buscar na sua mente aquilo que tem afetado vocês a respeito desse tema, aquilo que tem afetado os seus resultados. Então é muito bom, muito importante que você leia esse livro. Na segunda parte do livro, que também é muito boa, o autor fala sobre os arquivos de riqueza. Ele fala sobre 17 modos de pensar e agir que distinguem os ricos das outras pessoas.